Minas Gerais é o maior estado produtor de café do Brasil. Responde por cerca de 50% da produção nacional e é uma das principais fontes de café especial do país. Praticamente 100% das plantações são de café arábica, cultivado em 4 regiões produtoras: Sul de Minas, Cerrado de Minas, Chapada de Minas e Matas de Minas, que exportam seus cafés pelos portos de Santos, Rio de Janeiro e Vitória. Nesse vídeo, vamos mostrar as principais pragas do cafeeiro no Brasil: o ácaro vermelho, a broca do café, o bicho mineiro e a cigarra do cafeeiro. O ácaro vermelho, Oligone chuzilissus, é uma das principais pragas do cafeeiro, que ataca principalmente as folhas e especialmente os ponteiros da planta. O ácaro vermelho ataca principalmente a variedade do café conilon, que é uma variedade que é mais susceptível a esta praga. O ácaro vermelho é como uma pequena aranha que se movimenta rapidamente, sendo as fêmeas de cor vermelho escuro e os machos com um tom mais claro. O ácaro vermelho ele pode ser observado a olho nu, mas o mais indicado é que seja utilizado uma lupa de bolso para que haja melhor visualização. O agricultor deve estar atento para que ele possa identificar a praga no seu início e assim entrar com controle, pois se ele deixar para entrar com controle após o aparecimento dos sintomas característicos da praga, o controle não será tão eficiente, porque a praga ela causa danos da planta que são irreversíveis. O ataque ocorre em reboleiras ou em toda a plantação, sendo mais atingidas as plantas com maiores cargas. Os períodos de maior incidência são o inverno e períodos secos, já que em épocas de chuva ou quando irrigadas por aspersão, estas podem eliminar parte da população de ácaros ao lavarem as folhas. Os sintomas característicos do ataque de pragas é o bronzeamento da folha e a presença de teias finas de cor esbranquiçada. As folhas atacadas diminuem de tamanho. As ranhuras reduzem a área foliar e a fotossíntese, ocorrendo a queima das folhas e perda de produção. Posteriormente, vem acarretar a queda das folhas. O problema desse ácaro é a redução na capacidade fotossintética da planta, devido à raspagem que ele faz na superfície das folhas. As folhas atacadas apresentam um tamanho reduzido e podem até cair. Assim, parte da energia da planta necessária para a produção e enchimento dos grãos é desviada para a reposição foliar. E a consequência disso é uma queda na produtividade para a safra seguinte. Se não houver necessidade de reposição dessas folhas, as plantas podem até produzir normalmente, visto que na maioria das vezes o ataque da praga ocorre quando os frutos já estão em estágio mais avançado de desenvolvimento. A principal recomendação de medidas de controle é utilizar práticas de manejo que garantam a permanência dos ácaros predadores e demais inimigos naturais do ácaro vermelho na lavoura cafeeira. Sob ataque severo da lavoura, devido a condições de desequilíbrio dos inimigos naturais, e se não houver previsão de chuvas, recomenda-se fazer aplicações ou mistura inseticidas acaricidas devidamente registrados para a cultura e recomendados por profissionais da área. Deve-se dar preferência a produtos seletivos aos inimigos naturais. A broca do café, Helicoverpa hamper, é uma das pragas mais importantes da cultura do cafeeiro e ela ataca exclusivamente a cultura do café. A broca do café é um besouro adulto de coloração escura e penetra o fruto geralmente pela região da coroa. Quem penetra é a fêmea. Ela faz a postura e lá vai se desenvolver as outras fases do inseto. O controle da broca do café pode ser feito através de controle químico, controle cultural ou controle biológico. O controle químico deve ser iniciado quando a infestação atingir o nível de controle 3 a 5%, pulverizando-se as partes mais atacadas da lavoura.
Como o ataque não se distribui uniformemente, recomenda-se o controle apenas para os talhões em que a infestação da praga já tenha atingido 3 a 5%. Procedendo-se dessa forma, evitam-se gastos desnecessários com mão de obra e inseticida, como também tem-se uma diminuição dos problemas relacionados ao uso do produto. Mesmo após a aplicação do inseticida, o monitoramento deve continuar e, quando a infestação alcançar o nível de controle, pulverizar novamente, respeitando o período de carência do produto usado. No controle cultural, a redução do ataque da broca pode ser obtida fazendo-se uma colheita bem feita e um repasse na lavoura, se necessário, para evitar a sobrevivência dessa praga e que passe para os frutos novos da próxima safra, deve-se destruir os cafezais velhos e abandonados, nos quais a broca encontra abrigo e se multiplique livremente, e também alertar o vizinho para que controle a praga, evitando focos para outras lavouras. Tem-se observado a ocorrência do fungo Beaveria baciana fazendo o controle natural da broca, que fecha o furo feito pela broca em forma de um tufo branco. Nos cafezais onde ocorre o fungo, é comum encontrá-lo envolvendo a broca morta no interior do fruto. Nessas lavouras, recomenda-se não fazer aplicações de agroquímicos, a não ser que a infestação da broca ultrapasse 5% de frutos broqueados sem infecção do fungo. O bicho mineiro Leucóptera cofela é a principal praga na região do Cerrado brasileiro, entre o Alto Paranaíba e o Triângulo Mineiro. O clima quente nessas regiões é determinante para o encurtamento do ciclo de vida da lagarta, que varia de 19 a 87 dias. Assim, quanto menor o ciclo de vida, mais gerações ocorrerão em um curto espaço de tempo. As lagartas penetram no mesófilo foliar, causando destruição do parênquimo. As áreas lesionadas vão secando e aumentando de tamanho conforme o desenvolvimento da lagarta. A ação da lagarta provoca a formação de minas nas folhas e a sua identificação no campo é feita quando se aperta a lesão, ela vai soltar a epiderme. A partir do mês de maio, a cada 15 a 20 dias, devem ser coletadas mais ou menos 200 folhas por talhão. Isso corresponde a 8 folhas por planta, retiradas do segundo e terceiro par de folhas, do terço superior, médio ou inferior da planta. O número de folhas com lesões características da praga vai determinar percentualmente o nível de infestação na lavoura. E a decisão de se controlar ou não deve ser a partir da constatação de um índice de 20% ou mais de folhas minadas no terço superior ou 30% ou mais no terço médio. O controle padrão é feito por meio da aplicação sequencial de um inseticida sistêmico nas formulações granuladas ou de grânulos dispersíveis em água, nos meses de outubro e novembro, em mistura com um fungicida também sistêmico, nas mesmas formulações, sendo complementado em fevereiro com um inseticida também sistêmico. A cigarrinha é uma praga mais comum na cultura do café. É um inseto praga de vida adulta curta, onde ao sair do solo, o macho emite um som que atrai a fêmea para acasalamento. A fêmea vai depositar seus ovos no tronco da árvore, onde ao eclodir as ninfas vão descer e se fixar nas raízes. Assim vão sugar a seiva da planta, liberar uma toxina que vai interromper o fluxo da seiva e interromper o processo vegetativo. E ela pode permanecer na raiz de 1 até 4 anos e vai causar ferimentos que vão ser portas de entrada para fungos e bactérias. Entre as cigarras que atacam a cultura do café, a quesada giga destaca-se por ser mais prejudicial ao cafeeiro. Ela pertence à família Cicadidae, pode medir de 6 a 7 centímetros de comprimento. Tem coloração verde com 5 estrias longitudinal negras sobre o tórax. As asas são transparentes. Suas ninfas são brancas, mais ou menos fusiforme em vista lateral. Os danos causados são amarelecimento das folhas, manchas bem nítidas também nas folhas, e pode levar até as perdas das mesmas, e a queda precoce de flores e frutos. Pode levar a planta, inclusive, até a morte. Seus danos geralmente são confundidos com a falta de nutrientes. Cafezais em locais perto de áreas desmatadas são alvo fáceis.
A alta umidade eleva a eclosão das ninfas, lembrando que o ataque da cigarra facilita a penetração de bactéria. Seus danos em casos severos quase sempre são irreversíveis. O monitoramento visando a infestação da cigarra do cafeiro é realizado todo ano no início do mês de novembro, onde é realizado por talhões, onde são escolhidos 10 plantas aleatoriamente por talhão. O monitoramento consiste no período onde o produtor deverá observar, no período do canto da cigarrinha, a presença de exúvias no decorrer do caule e a presença de orifícios circulares da saída de ninfa. O monitoramento consiste no entrincheiramento da planta, onde será realizado só de um lado da planta, e a contagem das ninfas, onde serão colocadas em um recipiente e contadas. Esse valor das ninfas encontradas e colocadas no recipiente será multiplicado por 2, pois só será realizado em um lado da planta. Se alcançar o valor de 35 ninfas, você deverá entrar com controle químico, que é considerado o mais eficiente. O controle químico é o método de controle mais eficiente até agora conhecido e visa matar as ninfas móveis do solo. Todos os produtos recomendados são sistêmicos, aplicados em grãos ou solução líquida. A aplicação da solução pode ser realizada utilizando um aplicador costal com dosador e lança, através de esguicho em um lado do colo da planta. Ou o produto pode ser aplicado em filete contínuo junto à linha de plantio, utilizando uma barra aplicadora acoplada ao trator. Além de serem menos tóxicos, esses produtos aplicados em solução líquida apresentam eficiência superior a 90% no controle das ninfas.